Está começando o meu, o seu, o nosso Mídia dos Games. Vamos dar continuidade à nossa série da história dos videogames. A gente vai estar dando continuidade realmente à história do Shigeru Miyamoto, como a gente terminou no vídeo anterior. A gente vai dar só uma recapitulada, até porque a gente tá num cenário diferente e tal. Tô aqui com meus bonequinhos, meu post do Mortal Kombat. A gente vai voltar lá para quando a gente tava na entrada da Nintendo. Agora, só para vocês saberem, minha filha tá do lado de cá, não tá mais no celular, botei no computador agora. A gente volta lá para a entrada da Nintendo no mundo dos games, lá sendo a revendedora do Odyssey no Japão. A Nintendo, que já era uma empresa centenária na época, e já fabricava desde do Hamafuda, que é um baralho, até brinquedos de plástico. Agora o que acontece? Com o Hiroshi Yamauchi. Cara, o Hiroshi Yamauchi, que na época era o diretor-geral, ele era um visionário. Porque ele, literalmente, ele mudou a forma de pensar da empresa. Saiu do fazer cartas para entrar no mundo digital. Quer dizer, foi uma virada. Ele manda... Aí começou, né? Eles estavam lá vendendo o Odyssey no Japão. Fundaram a Nintendo of America com o genro dele, que é o Minoru Arakawa. Ele já tinha um jogo que era o Radarscope. Só perdão, gente, não sei porque que no outro vídeo até botei uma nota aqui, porque que eu chamei o Radarscope, mas é Radarscope. Logo já quando eles começou a rodar o jogo, ele já percebeu que o jogo não ia dar certo. O jogo deu muito certo no Japão, mas nos Estados Unidos não teve uma boa aceitação. Só que as máquinas, tem mais de 2.000 máquinas, já tinha se desviado. E agora? Fazer o quê? O Yamauchi tinha contratado um design. Ele lembrou desse design que ele tinha contratado, que ele contratou esse design porque ele era amigo do pai desse design. Esse design era nada mais, nada menos do que Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Ele era um artista, contava histórias de videogame. O negócio dele era arte, não era ser um programador como a grande maioria dos artistas realmente do videogame eram até o momento. Aí o que acontece? Com a má aceitação do Radarscope nos Estados Unidos, o Yamauchi sem designs disponíveis na época, o que acontece? Quem é que foi escolhido para fazer um novo jogo? Porque eles tinham que ter um novo jogo, porque o Radarscope não ia dar certo e o produto era caro, porque as máquinas tinham sido muito caras. Cai no colo do Miyamoto, desenvolvendo um novo jogo. O que aconteceu? Ele foi buscar no caso ele pegou a influência que o Japão tem, tanto do anime quanto o mangá. E como ele era um pensador, um cara que era um artista, ele também não se contentava com essa questão que tinha atualmente nos arcades, né? Era só você fazer pontos, não tinha história, não tinha... o protagonista já tinha sido implementado com Pac-Man, mas não tinha história. Por que o Pac-Man tinha que comer aquilo tudo? Por quê? Pra quê? Entendeu? Aí o que acontece? Ele desenvolve um personagem que era simples, ele era bacana, não era poderoso, nem era bonitão. Esse personagem inicialmente ele foi chamado como Jumpman, que ele estava no jogo do Donkey Kong, que vocês até viram esse jogo no filme Pixar. Da mesma forma que a gente viu Pac-Man, a gente viu no filme, no caso, a gente viu Pac-Man, a gente viu Donkey Kong, a gente viu Centopeia, Tetris. Muita coisa foi passada porque dessa época foi passado naquele filme. É o seguinte, veja um pedacinho de como funcionava o Donkey Kong, só para vocês lembrarem, porque do filme, só para vocês lembrarem que era a mesma mecânica. Vejam aí.
que acontece? Esse bigodudo, por quê? Por que ele era bigodudo? Por que ele tinha chapéu? Como na época não se tinha muita qualidade gráfica e o boneco era pequeno, ele botou uma roupa vermelha que ficava fácil de chamar a atenção, botou um narigão, porque era fácil de identificar o nariz. O bigode ele tinha, porque não se tinha muita qualidade gráfica nos pixels para fazer uma boca, então ele botou um bigode. E como não tinha qualidade gráfica também para fazer o efeito do cabelo, o cabelo quando ele tá pulando e quando ele tá caindo, caso ele sobe, quando tá pulando o movimento e tal, aí ele, o que ele fez? Botou um chapéu. Isso foi muito interessante para a época, entendeu? E o que acontece? O sucesso desse Jumpman foi tão grande que ele acabou ganhando vida, ele acabou tendo seu próprio jogo e foi rebatizado. O Jumpman foi rebatizado como Mario, que é o que a gente conhece hoje como o Mario. O Mario até hoje, posso dizer que é uma das franquias mais bem sucedidas da Nintendo. Eu mesmo acredito que no caso, se a Nintendo resolvesse querer acabar com a franquia, não acabaria, ou teria uma extrema dificuldade, porque é muito grande. Depois o Mario, quando ele ganha a popularidade, ele passa a ser mais conhecido que o Mickey nos Estados Unidos. Foi o primeiro cara que revolucionou esse mercado. Ele deu identidade a um personagem, a um boneco, e o pessoal se identificou com ele. Isso foi muito bacana na época. O que acontece? A Nintendo lança no Japão o Famicom. É o primeiro console da Nintendo em si. Entenderam? Só que quando ele veio para os Estados Unidos, ele não veio mais como Famicom. Ele veio como a sigla ficou NES. Por que era NES? Que era Nintendo Entertainment System. Aí NES. Entendeu? Porque a gente chama NES. Aí só que o que acontece? Lembram da Sega? Muita gente conhece da Sega a partir do Master e tal. A Sega entrou no mercado timidamente nessa época. Ela entra com o SG-1000. Só que o SG-1000 foi abafado. O que acontece com o SG-1000? Aconteceu com o SG-1000 a mesma coisa que aconteceu com o Farm Child que eu falei pra vocês lá atrás. Que quando eles lançaram o console deles, o que aconteceu? A Atari lança o 2600, o VCS. Então abafou. A mesma coisa aconteceu com o da Sega, o SG-1000. O SG-1000 foi lançado, tinha tudo para fazer sucesso, mas o que acontece? O NES chega logo depois. E o NES já chegou com o Mario Bros, o Mario já fez um sucesso muito grande. Então acabou que abafou o sucesso que o SG-1000 poderia fazer. A Nintendo com o Mario Bros, o que acontece? Ainda havia assim, uma desconfiança referente aos consoles, porque ninguém queria comprar. Ela teve que fazer um trabalho muito grande para que os comerciantes comprassem o seu console para poder revender, porque não queriam. Mas quando eles compraram a ideia também, eles revenderam, começaram a revender os games da época, que ainda estavam desestimulados, eram jogos de uma qualidade. Quando viram o Mario Bros, tanto no Famicom quanto no NES, já virou, opa, isso aqui é outra história. Então vale a pena voltar a comprar o console, ter o console em casa, investir em jogos. E o sucesso começou a decolar de novo. Quer dizer, aquela era de ouro que tinha morrido lá atrás, começamos uma outra era agora a partir do NES. Conseguiram compreender? Como eu falei no vídeo anterior, né? Que o bigode do gordinho tinha salvado, porque ele começou a salvar o mundo, digamos assim. Só que o que acontece? O Shigeru não estava, enquanto o pessoal estava ali, ainda entretido no Mario, ele já estava focado em outra coisa. Ele já estava novamente botando as ideias dele, as experiências da infância dele em jogo, literalmente. Porque ele era um cara que vivia em montanhas, que ele é Soneb, que é uma cidadezinha rural perto de Kyoto, então ele tinha muitos esses acessos. Ele viajava em montanha, ele tinha a oportunidade de explorar cavernas. Então o que acontece? Esse mundo que ele criou para ele acabou refletindo em Legend of Zelda. Que, cara, eu assumo, cara, eu nunca fui jogador de Zelda. O único Zelda que eu zerei até hoje foi o Zelda do 64, o primeiro.
Mas também eu não sou jogador muito de RPG. Eu sou, confesso, referente a isso. Mas eu sempre ouvi falar muito bem do Zelda. O que acontece referente a isso? O porquê que o Zelda foi também tão importante? Eu acho que tão importante quanto o Mario, porque o Mario abriu as portas para uma nova visão do NES, né, no caso assim, dos consoles. E o Zelda abriu uma outra porta referente por quê? O Mario você começa e termina da mesma forma. Aquilo. Começa na esquerda e vai para a direita. Quando você olha para a televisão, começa da esquerda e vai para a direita e o fim explorando mundos e tal. Beleza. Só que o Zelda não. É um menino simples, com pouca energia, dependendo do jogo, nenhuma arma, com uma arma muito simples. E ao final do jogo, ele já está com uma variedade de armas, variedade de potes e HP e mana e desvendar mistérios, exploração. Esse foi o bacana do RPG, esse foi o bacana do Zelda. Entendeu? Isso que cativou as pessoas. Ele conseguiu ele cativava e comovia as pessoas, entendeu? E isso foi muito popular na época. Por isso que até hoje ele é tão lembrado, por isso que ele foi tão bem sucedido na época, e o Zelda é lembrado e bem sucedido até hoje, entendeu? E por isso, por causa do Miyamoto, por causa da Nintendo, que o videogame voltou a novamente ser sucesso e ser um grande negócio. Então, a gente para por aqui. Como eu falei, a gente ia falar mais basicamente do Miyamoto. O Miyamoto tem muitas criações, a criação de Miyamoto é muito grande. O Mario ganha, posteriormente ganha o irmão, ganha o mundo, ganha uma porrada de coisa. O Zelda também, o Zelda vai ganhar futuramente, né? Esse aqui eu tô falando do primeiro, ele ganha outros mundos, ele ganha outros segmentos. Então isso é muito bacana. E isso abriu um leque de opções. Gente, muito obrigado. Deixem o gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o canal. Tá aqui na descrição. Tem o Face do canal. Tem o Twitter do canal. Então acessem, compartilhem, deixem o gostei, que isso é muito bom. Ok, gente? Valeu. Até semana que vem.